O cristianismo, ele é extremamente consolador. Não há religião no mundo. E alguns chegam a contabilizar que há cerca de 10 mil religiões espalhadas pelo mundo. Não há religião no mundo que seja tão consoladora como o cristianismo. E por que eu digo isso? Porque veremos que, de fato, todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. Lembra aquela ilustração quando ele diz, olha, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se essa não for a vontade do Senhor, nenhuma folha da árvore cai. Então, isso, na verdade, nos traz consolo, alívio. Saber que este mundo ele não está entregue a si mesmo, mas a um Deus que, de fato, governa. E talvez um dos exemplos mais fantásticos de que Deus, de fato, controla todas as coisas, seja o livro de Jonas, seja a história de Jonas. Lembra? A tempestade que vem ao barco, Deus que manda. Depois, os marinheiros tiram sorte, e aquela sorte cai sobre Jonas, e aquilo estava no controle do Senhor. Jonas é lançado para fora do barco. Havia um peixe à espera, por ordem do Senhor. O peixe cospe Jonas justamente no lugar que ele deveria estar, porque ali era a vontade do Senhor. E até as mínimas coisas, até a plantinha que nasce, está debaixo do controle do Senhor, inclusive o verme que a come. E também, é óbvio, a vontade do profeta. Então isso para mim e para você nos traz consolo. E o que nós veremos aqui nesse texto é que de fato até o decreto de um governador ímpio, sem nenhuma motivação cristocêntrica por detrás, mas o decreto de um governador ímpio por cobiça ou por poder, Deus usa aquela circunstância para que o seu propósito se cumprisse. Ou seja, eu e você temos, sim, muito consolo. Podemos ficar tranquilo que nada, absolutamente nada, sai do controle do Senhor. Você pode acompanhar comigo então, por favor? Lucas, capítulo 2, versículo 1. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento é a contagem, né? Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era o governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, onde eles viviam ali na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, e ela teve o seu filho primogênito primeiro, né? Teve mais depois, já expliquei aqui. Seu filho primogênito o envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria ou na estalagem, dependendo da versão. Olha para cá, por favor. Eu quero passar apenas 3 princípios aqui, esta manhã. Primeiro, Deus tudo controla. O tema da minha mensagem hoje é a providência divina, para que você venhamos, de fato, a entender que todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. Qual é o contexto? Um governador tirano, ímpio, faz um decreto para que o povo pudesse ser contado. E Deus usa aquele decreto daquele homem para que a sua vontade se cumprisse. Ou seja, Deus ele consegue usar até a vontade de homens maus para que a sua vontade e o seu propósito cheguem aonde ele queria que chegasse. Aqui é apenas mais um exemplo de como, por diversas vezes na Escritura, nada, absolutamente nada foge do controle do Senhor. Jonas foi apenas um exemplo, mas não só ele. Olha o livro de Esther. Diz a Escritura que Esther era uma mulher extremamente bela. E sabe qual era o propósito da beleza de Esther? Não era postar foto no Facebook fazendo biquíni. Não era seduzir os homens. Esther nasceu bela com um único propósito: ser instrumento de salvação de um povo. Até a beleza de uma mulher é usada. Quando nós então vamos, por exemplo, para a história de José do Egito, que para mim é uma história muito mais traumática. Lembra? José tinha diversos irmãos, vários irmãos. Muitos não gostavam dele. Outro queria matar. E então eles decidem, não, vamos vender José. E eles vendem José por conta de inveja, diz a Escritura, pelo tratamento que o seu pai dava a ele. E então, aquele jovem que foi vendido por seus irmãos, que foi levado como escravo para o Egito, que foi preso de forma injusta e esquecido na prisão,
desgraça que parece que não acaba mais, né? Deus usa toda essa circunstância para que pudesse haver salvação ao seu povo. Lembra que dentre os irmãos de José havia um chamado Judá? E havia uma promessa que de Judá, dessa tribo, haveria de vir o Salvador. E então Deus usa o sofrimento daquele jovem, depois daquele homem, e ele faz com que aquelas coisas pudessem conspirar ao seu favor. Deus, ele é tão soberano, está no controle de todas as coisas, que ele pode usar até a maldade humana para que a sua vontade e o seu propósito sejam cumpridos. Veja se não é verdade, olhe para Judas. Até a ganância do coração de um homem, Deus fez com que conspirasse para que a sua vontade pudesse ser feita. Ou seja, Deus de fato é quem governa todas as coisas, inclusive governadores ímpios. Por isso eu e você podemos ficar em paz, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis que venhamos a enfrentar. Seja com um governo federal, estadual, municipal, não importa. Eu e você podemos ficar em paz, porque, no fundo, antes do governante governar, é Deus quem dá os decretos. É Deus quem governa. E aqui no contexto, basicamente, se fazia o censo por dois motivos. O primeiro motivo era para contar o exército. Assim, o governador saberia quantos homens ele teria à sua disposição. Então, em batalhas que eram frequentes, ele poderia pensar, calma aí, o exército de lá tem 15 mil homens. Eu tenho 10. Opa, melhor não lutar essa guerra. Ou, o meu exército é maior que o outro. Vou para cima. Este era o primeiro motivo. Mas o segundo, e talvez o mais ideal naquela circunstância, era por conta de imposto. Por que você acha que existem CPF? É porque o governo te chama? Não. Ele quer saber quantas pessoas existem para que ele possa cobrar um imposto para então ele arrecadar. E esse talvez era o maior motivo. O recenseamento foi feito para que o governador pudesse cobrar imposto. Agora, se José, marido de Maria, não cresce na soberania de Deus, ele tinha tudo para ser alguém revoltado. Com toda a razão. Porque se coloque no lugar de José. Soldados romanos chegam e dizem, cada um precisa ir para a sua cidade natal para que o governador conte o povo. Minha esposa está de 7 meses, já viu o tamanho da barriga que está, né? Maria não, estava nas últimas. Estava ali para ter o filho. E então você imagina, José tendo que sair com a sua mulher grávida e caminhar 140 quilômetros. Gente, não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha um carro. Eles caminhavam cerca de 35 quilômetros por dia. Você imagina José chegando para Maria de 9 meses e dizer, amor, vamos ter que dar uma caminhada. José, a esquina, rua de trás? Não. Daqui Ubatuba. 140 quilômetros caminhando. Ele tinha tudo para ficar nervoso com aqueles soldados. Vocês vão me obrigar? E se minha esposa passa mal? E se eu sou aí roubado no meio do caminho? Tinha tudo para ficar louco da vida. Mas ele tinha por detrás que, olha, não sei porquê, mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que eu e você, nós ficamos extremamente irados com as maldades perpetradas por governantes ímpios, pelos poderosos. José e Maria também tinham motivo para isso. Mas depois de muito tempo, ele consegue entender que até aquele decreto, que só trazia prejuízo para ele, até aquilo estava no controle do Senhor. Veja, quando a Escritura vai falar a respeito de Moisés, ele poderia duvidar da soberania de Deus, porque convenhamos, Deus fala a ele, Moisés, vá a Faraó, fala para ele, deixa o meu povo ir. Moisés vai, volta e diz, Senhor, não quis não. Aí Deus fala, vai de novo, agora ele vai deixar. Moisés vai, Faraó, não, volta de novo. 10 vezes, gente. 10 vezes. Ele vai e volta, vai e volta. Mas se você entende o contexto de Êxodo, você vê que todas aquelas indas e vindas de Moisés não era simplesmente para Deus testar a paciência de seu servo, mas ali era de fato Deus mostrando para os egípcios de que só há um Deus. Porque cada praga que Deus colocava ali, na verdade, ele estava combatendo uma divindade pagã do Egito. Lembra quando a água, logo primeiro ali, a água é transformada em sangue? Ora, o Nilo para eles era um Deus.
Então o que Deus fez? Transforma a água em sangue para dizer: o Nilo não é Deus, eu sou Deus. E assim procedem as 10 vezes. É por isso que nós, como cristãos, nós não acreditamos em coincidência. Nós acreditamos em providência. Um governador ímpio precisou baixar um decreto onde uma mulher estava grávida de 9 meses, e então o marido dela pega, sai com ela, e então quando eles chegam ao lugar, o tempo dela se cumpre. Jesus, até ele poderia ter questionado, talvez, os seus pais quando ele crescesse, mas como assim? Pai, nós estávamos na Galileia, estávamos em Nazaré, para que essa caminhada absurda? Com a mãe quase tendo filho. Mas ele sabia, tudo estava no controle do Senhor. É por esse motivo que muitos cristãos, às vezes sofrem, e sofrem muito, porque eles não entendem que Deus ele está no controle até do sofrimento. Aí, às vezes, diante do sofrimento, fica angustiado, triste, quer sair da igreja, quer chutar o balde, e se esquece que todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. Não é esse o questionamento que muitos fazem? Por que eu sofro tanto? Por que a vida é tão difícil para mim? E você percebeu que o calo nosso parece sempre que é o mais apertado? Comparado com o outro, para a gente, nós passamos das piores coisas. Por que eu sofro tanto? Por que eu nasci sem pai? Por quê? Porque eu tenho tal defeito. E nos esquecemos do básico do Salmo 139, que diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados antes que nenhum deles ainda existisse. Todos os dias. Tudo que acontece na nossa vida, todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. Por isso, Provérbios vai dizer: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Não apenas nos bons, mas também nos caminhos ruins. César Augusto baixou um decreto, mas na verdade, Deus já tinha decretado muito antes daquele governador pensar em fazer alguma coisa. Por isso, meu irmão, minha irmã, fique em paz. Mesmo diante de circunstâncias que talvez não venhamos a entender no momento, eu e você devemos fazer, sabe como? Fazer como Maria. Maria, por vezes, não entendia algumas atitudes de Jesus. A Bíblia diz que ela guardava no coração, deixava ali guardadinho. Se eu e você, diante de circunstâncias difíceis, problemas, enfermidades, luto, se nós fizermos esse questionamento, de que, olha, Deus, não estou entendendo, é verdade, mas uma coisa eu sei, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor governa de forma soberana, por isso, não vou me estressar, porque eu sei que lá na frente, um dia eu vou descobrir o porquê essas coisas aconteceram. Então, lembre-se disso. Deus tudo controla, inclusive a sua vida, inclusive as suas escolhas, inclusive a sua família, inclusive a nossa cidade, todas as coisas. Segundo, vou ser bem curtinho hoje. Segundo, filhos de Deus nascem em manjedouras e morrem em cruzes. Escrevi errado ali, perdão. Filhos de Deus costumam nascer em manjedouras e morrer em cruzes. Via de regra assim, sabia? Olha o versículo 7, acompanha comigo novamente. E ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em sua manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. O que seria basicamente este lugar aqui, de nascimento de Jesus Cristo? Hospedaria ou estalagem, talvez, dependendo da sua versão. Antigamente, essas estalagens, hospedarias, elas tinham basicamente 2 pisos. O primeiro, onde de fato ficavam os passageiros, os viajantes, e havia como se fosse um piso inferior, hoje que seriam os nossos estacionamentos, onde ali ficavam os animais. Como hoje os carros ficam em estacionamentos subterrâneos, antes não tinha carro, o que tinha que ficar ali? Os animais. Ficavam os animais, e via de regra também os escravos que cuidavam daqueles animais ali. Este basicamente é o cenário de onde Jesus Cristo possivelmente nasceu. Exatamente, não dá para saber, mas esse aqui é o diagnóstico básico ali. E veja, ele nasce e ele é colocado em uma manjedoura. Berço americano? Não. Caminha da Hot Wheels? Muito menos. Ele nasce, é colocado em uma manjedoura em meio aos animais. Você consegue entender o que é isso? Você consegue entender o que é o rei dos reis não nascer no palácio de Buckingham, mas numa estalagem, junto com bichos?
Você consegue entender que é o homem mais poderoso do mundo não viver em um trono, mas começar a sua caminhada terrena, num lugar onde animais escravos dormiam? O único homem digno não recebeu nenhuma honraria, mas já começou a vida totalmente humilhado. Totalmente humilhado. Agora, se coloque no lugar de Maria e a confusão mental que talvez ela passou, porque ela já havia ouvido do anjo, os magos, muitas pessoas dizendo: esse menino vai ser grande. O anjo tinha falado: olha, o nome dele vai ser Emanuel, ele vai salvar o povo. Aqueles magos vêm e fazem promessas grandiosas, dizem coisas grandiosas, e então ela se vê naquela situação ali, pelo amor. Imagina a cabeça dela. Jesus nasce no estábulo. Olha, eu tenho a audácia de afirmar, pior que o SUS. Sim, existe algo pior que o SUS. Onde Jesus nasceu, ele não é colocado no berço de ouro, mas numa manjedoura. Talvez na cabeça de Maria ela tenha pensado assim: anjo mentiroso, coach dos infernos, me enganou. Onde já se viu dizer essas coisas? E olha o que está acontecendo aqui. Não vou mais à igreja. Mas o que ela fazia? Mesmo não entendendo, diz a Escritura que ela guardava no coração. E deve ser isso que sustenta, que deve sustentar a minha e a sua vida. Diante de circunstâncias difíceis, coisas que nós não entendemos a princípio, faça isso. Guarde no coração. Pega ele, por favor. Jesus amado, cadê o pai dessa criança? Olha para cá, gente. Fala com o pai dessa criança depois aí, pode deixar. Olha para cá. As coisas que Maria não entendia, ela guardava no coração. E assim eu e você devemos fazer. Porque quem consegue entender? Esses dias eu estava conversando com um tio meu, ele dizendo sobre um dos grandes amigos dele, que os dois saíram do serviço, de repente, caminhão bateu no cara, acabou. Como entender uma circunstância dessa? Acidentes, coisas que acontecem de supetão. Diante disso, guarde no coração, dizendo: Deus, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor está no controle. Abraão, ele não entendeu. Quando Deus veio e deu a ele uma ordem, dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu sei que nós lendo assim, quando nós lemos, talvez nós não tenhamos o entendimento correto do que aconteceu, mas tem que se colocar no lugar da pessoa. Sem GPS, carta topográfica, Google Maps, 0. Deus simplesmente diz: pega a sua mulher, sai. Para onde, Senhor? Sai. Imagina ele pegando sua esposa, seu filhinho, e chega no primeiro cruzamento. E agora? Sigo, em frente, direita, esquerda. Simplesmente foi. E pior, depois de velho e a mulher estéril, Deus diz: olha, Abraão, você queria tanto um filho, né? Agora me dá o seu filho como churrasquinho. Quem entende esse tipo de coisa? Absolutamente ninguém. Agora hoje, por vezes, nós cristãos, nós ouvimos Deus de forma explícita através da sua palavra. Mas você percebeu o quanto que nós questionamos? Está lá um mandamento: olha, faça isso ou não faça. E nós, por vezes, será? Será que é de Deus ou não? Mas está claro ali, como assim ainda não obedeceremos? A palavra, ela não falhou com Jesus Cristo, ela não vai falhar comigo, com você também. Devemos crer e seguir. Veja, em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que filhos de Deus, de fato, que Deus escolhe aqueles que não são para envergonhar os que são. Lembra quando ele vai dizer: olha, Deus escolheu aqueles que não eram. Por esse motivo, eu e você devemos lembrar que até a conversão da pessoa mais improvável, todas essas coisas estão debaixo do controle do Senhor. Eu estou dizendo com isso que, por exemplo, todos os filhos de Deus, eu estou dizendo com isso que, olha, o filho de Deus ele vai ter uma vida insignificante, que a vida dele vai ser só uma vida ruim? Claro que não. Deus escolhe os insignificantes, mas não quer dizer que toda a nossa vida vai ser insignificante neste mundo. Claro que não. Há exceções, sim, mas exceções. Exceções não são regras. O grande problema dos falsos pastores, falsos profetas, é que eles fazem da exceção uma regra e fazem da regra uma heresia. A ponto de dizer: olha, todo mundo vai ter que funcionar desse jeito aqui, e sendo que não é. Qual que é a expectativa correta que eu e você, como cristãos, devemos ser para este mundo? Sucesso? Reconhecimento? Fama? Não!
Óbvio que não. Não é este o nosso objetivo. Isso não é cristianismo. Não tem nada a ver com cristianismo. Se nós queremos uma perspectiva correta de como nós passaremos por este mundo, basta olhar o que Jesus passou desde o seu nascimento e por toda a sua vida. Porque ele começou ruim. E a caminhada também não foi nada boa. O final, talvez mais trágico ainda, lembra do fim dos apóstolos, do fim dos cristãos primitivos. Muitos foram mortos no Coliseu, incendiados e funcionaram como iluminação para as ruas de Roma, decapitados, cerrados ao meio, perseguidos. Lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abednego, e talvez a oração mais importante que um crente pode fazer. Se Deus quiser nos livrar, Ele pode. Todavia, vamos continuar sendo fiéis, independente do que aconteça. Independente do que aconteça. Pastor, você está dizendo que nós não devemos ter esperança neste mundo? Claro que não. Devemos ter esperança. Mas não só aqui. Não é isso que Paulo vai dizer? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Podemos e devemos ter esperança. Mas se as coisas não derem certo, não devemos colocar toda a nossa esperança aqui. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Olha o que o Evangelho vai dizer. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. O que ele está dizendo é, não olhe para um cristão e pense que ele é bem-sucedido com base na sua conta bancária. Porque eu sei que hoje em dia, céu e inferno foram resumidos a isso, né? Céu é quem é próspero, inferno é quem é pobre. Se você é alguém, tem uma empresa, avançou, tem um bom carro, uma boa casa, olha, você é um crente joia. Se você é um crente que às vezes dá uma capengada, precisa vir de Uber, tem uma bicicleta, uma havaiana, é pecado. Ou talvez nem filho de Deus você é. Não avalie o amor de Deus por você por conta da sua conta bancária e nem a sua importância diante dos olhos das pessoas desse mundo. Porque esses cristãos, nosso próprio Senhor, eles não eram ninguém aos olhos do mundo. Eles eram rejeitados, colocados de escanteio. Portanto, ao passar por necessidades, lembre-se, o Filho de Deus passou. Por que nós vamos reclamar de não ter uma vida plena? Lute para que você possa superar cada uma das dificuldades. Mas ao passar por problemas, lembre-se, Jesus Cristo passou. Ao chorar diante de circunstâncias difíceis, lembre-se, Jesus também chorou. Ao ser traído, abandonado, esquecido, lembre-se, Jesus também foi. Na hora que ele mais esperava que os discípulos estivessem juntos, eles deram no pé. Preocupe-se em glorificar a Deus, nunca em ser importante. Porque se o cristão ele tem como alvo o ser conhecido, ser importante, ser aplaudido, ele está indo por um caminho totalmente errado. Se Deus, no meio dessa caminhada, enriquecer você, o que não há problema nenhum, nós não temos problema nenhum com a riqueza. Nenhum. Temos com a riqueza conquistada de forma injusta. Isso temos. Mas se Deus te enriquecer e te prosperar, glorifique a Deus através da sua riqueza e da sua prosperidade. Se Ele não fizer isso, glorifique a Deus através de qualquer circunstância que você possa viver. Porque nós vivemos para glorificar o Senhor. Nós aprendemos, eu sei, hoje em dia, que temos que ser ambiciosos, né? Final de ano, como nós estamos agora, é o tempo propício para se fazer os seus cadernos, as suas metas para o próximo ano. Coaches e pastores da teologia da prosperidade são os que mais nos incentivam. Escreva aí aonde você quer chegar. Escreva. E você vai chegar. Escreva aí. Nós somos o tempo todo mandados, ordenados a sermos ambiciosos. Só que os ambiciosos são medíocres, totalmente medíocres. Sabe que talvez seja uma das coisas mais extraordinárias do mundo? É aquilo que Chesterton diz. Um homem comum, sua mulher comum, seus filhos comuns. Nada mais extraordinário que isso. A vida comum. Porque, gente, eu vi uma matéria esse dia na TV sobre um funkeiro aqui de São Paulo, e ele dorme apenas 4 horas por dia para ele poder dar conta de todos os seus compromissos, shows, agendas, programas e várias situações ali. Chega a fazer na média de 35 a 40 shows por mês. 40 shows por mês é mais de um por dia.
Eu pergunto para você, que vida tem uma pessoa dessa? Ganha milhões, mas não tem vida nenhuma. Qualidade de vida, menos ainda. Via também um coach dizendo assim: se você der 20 minutos de tempo para o seu filho, já é o suficiente, 20 minutos por dia, mas que seja 20 minutos de qualidade. Por que ele diz isso? Óbvio, o cara está em todo que é lugar do mundo, viajando para todo que é lado, não tem tempo para a família. Aí então ele diz, 20 minutos de qualidade é o suficiente. Mentira. Não se espante, porque o seu filho ele vai se parecer com quem mais ele anda junto. É por esse motivo que redes sociais hoje, né, Instagram, tem alguns perfis que eu admiro. Porque às vezes eu leio lá, né, fielmente feminina, submissas e piedosas. E você entra na bio ali desses perfis, está lá, esposa, mãe, dona de casa. Enquanto você vê outras pessoas colocando todo o seu currículo acadêmico, está lá, mãe, cristã, dona de casa, esposa. Essas que são esquecidas aqui, pode ter certeza, serão as aplaudidas lá. E terceiro e último para encerrar. Terceiro princípio, Jesus nasceu no meio de bichos, mas nunca se comportou como um animal. A manjedoura onde ele foi colocado era apenas um símbolo de uma vida dificílima que ele teria. Privações, rejeição, dor, vergonha. Havia já uma promessa sobre ele lá em Isaías. Homem de dores e que sabe o que é padecer. No ápice da vergonha, no ápice da dor, Jesus Cristo ele não retribui aquelas pessoas que fazem mal a ele com o mal. Ele diz, Pai, perdoa o que eles fazem. Perdoa-os. Eu sei que pessoas citam um passado difícil para justificar um comportamento amargurado, uma vida amargurada, não se relacionaram bem com os outros hoje. Jesus tinha motivo para isso. Você imagina, Jesus ele nasce e está lá o pai dele, né? José. Ele olha e fala, gente, tem nada a ver com meu pai? Como assim? Imagina os amiguinhos de Jesus. Ei, Jesus, sei não. Os outros seus irmãos tudo parece seu pai, mas isso é meio estranho. Você imagina o tanto que ele não sofreu. Fez o bem a vida inteira. Apenas tomou na cabeça. Nós somos cristãos, a gente dá uma aloprada de vez em quando. Mas você percebeu? Ele nunca. E tinha ainda algo pior, nem os seus próprios irmãos criam nele. Nem quem era de casa acreditava nele. Eu sei que hoje nós vivemos épocas onde as pessoas elas gostam de se fazer de vítimas o tempo todo. O tempo todo. O Brasil é o país do vitimismo. País do vitimismo. Por isso que você vê que políticos eles adoram prometer defender quem? As vítimas da sociedade. Daí é onde eles querem defender as minorias. Os negros. E eu sei que hoje em dia, né, no espectro negro, pardo ali que entra, dá mais de 50% da população. E eles dizem defender as minorias. Os negros, os gays, as mulheres, os pobres. Está defendendo a maioria. Só que no Brasil hoje nós somos ensinados desde pequeno a sermos vítimas. O que eu estou dizendo com isso, né? De forma nenhuma. Quero ignorar talvez o sofrimento que você tenha tido na infância. Realmente muitos têm uma infância muito sofrida. Foram abusados, passaram fome e diversas outras coisas. Só que ainda assim, uma infância difícil, uma adolescência difícil, uma vida difícil, não nos dá autorização de sermos amargos para com os outros, de vivermos reclamando das coisas, de não conversarmos com ninguém, menosprezarmos as pessoas. Não fique se vitimizando. Ainda que você tenha tido uma vida difícil, não fique fazendo isso, porque isso não te leva a nada. Só faz com que você regrida, se sinta cada vez mais amargo. Eu tenho conhecido, que é impressionante, toda vez que eu estava na rua, ele me via olhando, passava um pouquinho, ele já vinha para o meu lado. E às vezes eu tentava correr para dentro de casa, né? Só que às vezes não dava tempo, ele já estava lá do meu lado. Era 5 minutos ele começava a reclamar da vida. Por quê? A época que eu nasci, nossa, era muito difícil. Por quê? A minha infância foi muito complicada. Por quê? Eu não tenho pai. Não sei quem é meu pai. Eu não tenho nem o nome do meu pai na minha certidão de nascimento, na minha identidade. O trauma dele era esse, né? Não ter o nome do pai. Eu sei que deve ser difícil, claro que deve ser difícil.
Quarta-feira passada, o pastor Valmiro Mocelin veio pregar aqui em nossa igreja. Vocês perceberam, né? Alegre que só vendo. Muito alegre. Não tem pai. Nunca viu o pai, não sabe quem é. Ele nasceu, o pai dele tinha morrido. Sabe quem é, claro, né? Mas ele já tinha falecido. E como pode pessoas em situações idênticas, com atitudes de vida totalmente diferentes? Por quê? Passado sim no sério. A vida nos machuca. O que nós temos que fazer? É olhar para Cristo e seguir. Bora, vamos seguir. Só que no Brasil a gente é treinado para ser vítima. E o que você temos que fazer? Parar de ficar chorando, gente. Pelo amor de Deus. Rede social hoje em dia virou um muro das lamentações. Quer chorar? Vai para lá. Para quê? Só para ouvir, tadinho de mim. Ai, fui abusado, fiz isso. Para, gente. Luta para que você tenha uma vida melhor. Se você sofreu abusos, decepções, traições, abandonos, sabe o que você temos que fazer? Em nome de Jesus, levantar e saber que ainda que as pessoas não tenham nos amado, Cristo nos amou. Ainda que as pessoas nos esqueçam, Cristo não se esquece de nós. Ainda que sejamos menosprezados aqui neste mundo, não importa. O que importa é sermos fiéis a Deus, para que quando chegarmos lá na glória, ouvir um servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Este deve ser o nosso objetivo. Não ficar o tempo todo reclamando da vida. O nascimento de Jesus foi uma demonstração do amor de Deus por mim e por você. Sabe por quê? Olha, alguém aqui já teve filho no SUS? Ou só eu? Vocês estão todos playboy, irmão. Sou 10 de julho, é? Os meus 2 últimos, eu assisti o parto. Espero que da quinta também assista. E eu estou lá, né? Vendo a criança nascer. Uma equipe médica ao redor. Equipamentos todos esterilizados, eu acho. Pelo menos parecia, a princípio ali. Berçário, maternidade, médicos, panos limpos. Você não pode nem tocar em nada, nada, porque está esterilizado. O SUS é desse jeito. Aí o nosso Senhor e Salvador nasce num lugar pior do que o nosso sistema único de sofrimento, de saúde. E para que Jesus fez isso? Justamente para que eu e você pudéssemos ter vida. Uma vida difícil, uma infância complicada, uma morte pior ainda, mas o tempo todo não vemos ele reclamando. Deus permite que seu filho passe por tudo isso com o simples objetivo de que pessoas ruins, podres, pecaminosas e imorais como nós pudéssemos ser alcançados por sua graça. Portanto, ainda que passemos por muitas dificuldades neste mundo, o mundo está no controle do Senhor. Não tema, não tema. Eu poderia terminar este culto te motivando, dizendo assim: não importa como você começou. O que importa é como você termina. Eu sei que é isso que muitos querem ouvir, mas isso não é cristianismo. O cristianismo não importa tanto como você começa. Não importa tanto a sua caminhada. Não importa nem mesmo como você termina. Mas o que mais importa é onde você ressuscita. Jesus Cristo, ele nasce em meio a bichos, vive no meio de pecadores numa infância difícil e morre da pior forma possível, no meio de 2 ladrões. Mas ressuscita na glória. Essa deve ser a nossa motivação. Sim, vamos lutar com todo o nosso esforço para termos uma vida melhor aqui. Vamos lutar com todo o nosso esforço para dar uma vida melhor para os nossos filhos. Vamos trabalhar de forma dura e árdua para que venhamos a viver de maneira melhor. Todavia, o mais importante não é onde começamos, como vivemos, muito menos como terminamos, mas se vamos ressuscitar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?